Você sabe o que é um circuito elétrico? Bom, um circuito elétrico é um circuito fechado que começa e termina no mesmo ponto, e é formado por vários elementos que se ligam, como geradores, receptores, resistores, capacitores e interruptores. Essas ligações são feitas por meio de fios condutores, que possibilitam a passagem da corrente elétrica. O resistor também é chamado de resistência e é o componente do circuito elétrico responsável por converter a energia elétrica em energia térmica e limitar a passagem da corrente elétrica através do controle de voltagem. O capacitor também é chamado de condensador e é utilizado para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Ele é capaz de reter grandes quantidades de cargas elétricas, que são liberadas rapidamente quando solicitado. Por isso, o capacitor é muito utilizado em circuitos que precisam de grandes correntes elétricas para operarem corretamente. O gerador é o responsável por fornecer energia para os circuitos elétricos. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, se forma uma diferença de potencial, que promove a movimentação dos elétrons. Os geradores ideais são aqueles que não promovem nenhuma perda de energia durante o seu funcionamento. Já os geradores que usamos no nosso dia a dia são considerados reais, porque todos eles dissipam uma parte da energia elétrica durante o seu funcionamento. As chaves também são chamadas de interruptores e são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito e podem permitir ou interromper o fluxo de corrente elétrica. Os indutores são os dispositivos que armazenam a energia elétrica. O que você está vendo agora é um exemplo de circuito simples, que é composto por um gerador, um interruptor e um resistor. Já esse outro é formado por um capacitor, um gerador, uma chave e um resistor. Os circuitos elétricos podem ter seus dispositivos associados em série ou em paralelo. Na associação em série, os resistores são ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. Assim, a resistência equivalente é igual à soma das resistências de cada resistor presente no circuito. Na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, e a corrente elétrica é dividida pelos ramos do circuito. Assim, o inverso da resistência equivalente de um circuito é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor. Em um circuito paralelo, se os valores das resistências forem iguais, podemos encontrar o valor da resistência equivalente dividindo o valor de uma resistência pelo número de resistências do circuito. Já na associação mista, os resistores são ligados em série e em paralelo. E para calcular isso, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e em seguida somamos aos resistores em série. Os dispositivos de controle são usados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito, como potencial e corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle são os amperímetros e os voltímetros. Os amperímetros são formados por galvanômetros, que se ligam em série no circuito no ramo que se deseja determinar o módulo da corrente elétrica. Em geral, os amperímetros têm resistência elétrica muito baixa e nunca devem ser ligados em paralelo. Os voltímetros também são formados a partir de galvanômetros, porém, eles apresentam uma resistência elétrica altíssima e sempre devem ser conectados em paralelo ao ramo do circuito em que se deseja determinar a tensão elétrica. Nesse esquema aí, nós temos um circuito formado por um gerador, uma chave interruptora, um resistor e dois dispositivos de controle, um voltímetro e um amperímetro. As aeronaves civis e as militares têm grande demanda de energia para atender às necessidades dos atuadores, sistemas de iluminação, aquecimento e, principalmente, para a integração dos computadores do sistema de gerenciamento de voo. É a energia elétrica que vai abastecer tudo isso por meio do sistema elétrico da aeronave. Portanto, a principal função de um sistema elétrico é a geração, controle e distribuição de energia elétrica para toda a aeronave. Existem várias formas de se obter energia para abastecer os sistemas elétricos da aeronave. Essas fontes de energia podem ser geradores acoplados ao motor, a unidade de energia auxiliar,
as turbinas de ar de impacto ou uma fonte de alimentação externa. Agora que acabamos a teoria, podemos resolver essa questão da PUC do Rio de Janeiro de 2007. A resistência equivalente da associação em série é dada por R1 mais R2, que é igual a 6. Se a gente isolar o R1, vamos ter que o R1 é igual a 6 menos R2. Quando as duas resistências estão em paralelo, a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Se a gente substituir o R1 mais R2 por 6 e a resistência equivalente por 4 terços, nós vamos ter que 4 terços é igual a R1 vezes R2 dividido por 6. Multiplicando 6 por 4 terços, vamos ter que R1 vezes R2 é igual a 8. Devemos lembrar que R1 é igual a 6 menos R2, e aí a gente substitui esse valor na equação de cima. Vamos ter que 6 menos R2 vezes R2 é igual a 8. Então, a gente aplica a propriedade distributiva, e aí vamos ter que 6R2 menos R2 ao quadrado menos 8 é igual a 0. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, vamos ter que o R2 assume os valores de 2 e de 4. Olhando para as nossas alternativas, o valor de R2 só pode ser 2, e como R1 é igual a 6 menos R2, temos que R1 é igual a 4. Então, a alternativa correta é a letra C,